Olá para vocês que acompanham o canal Magias e Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual e hoje eu venho falar sobre o porquê Exu e Pombagira usam a bebida e o charuto. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de comentar, de interagir, dizer o que você achou deste vídeo, curta, comente, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. Clique também aí, é claro, no sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro das novidades. Lembrando que o canal Magias e Ensinamentos não tem nenhum tipo de intuito de incentivar ninguém a mexer com trabalhos de destruição, trabalhos para o mal, trabalho para broxar homem, trabalhos de separação. Se você está buscando essa temática, busque um outro canal. Aqui é um canal de luz, um canal para passar conhecimento. Para você, claro, que deseja fazer uma consulta completa de tarô ou de baralho cigano, acesse o link do site que fica abaixo da descrição deste vídeo. Lá no site tem todos os preços e valores para consultas particulares. Tem jogo de 1 hora, jogo de 3 perguntas, tem a leitura da energia cabalística, que é ideal para quem quer se conhecer. Tem um tarô das reencarnações. Tem vários outros tipos de leitura. É sempre importante, numa consulta particular, você saber formular perguntas que sejam objetivas. Se você vai se consultar, fale o seu nome completo, datas de nascimento. Não existe esse negócio de, eu não quero dar meu nome. Aí não vai ter como fazer a consulta. Então, se você não sabe como funciona, por isso que é importante você perguntar como funciona a consulta. A consulta particular, ela serve justamente para dar esse direcionamento diante daquela questão, daquela pergunta que você vai fazer sobre aquela pessoa ou uma outra situação. Eu não respondo só perguntas com tema de amor ou relacionamento. Eu respondo todos os tipos de perguntas, também em relação ao trabalho, o financeiro, saúde, espiritual, ou qualquer outro tipo de tema, tá? O importante é você saber formular a pergunta, porque muita gente às vezes vem na consulta, não sabe formular a pergunta e fica muito tempo. Às vezes a pessoa sabe o que ela quer saber, mas ela não sabe formular a pergunta. E aí vai passando o tempo. Então é importante você saber formular a pergunta para que o oraculista possa ir no ponto que você quer, saber ali a questão que você quer esmiuçar, em relação a uma problemática que você possa estar passando, uma situação na tua vida, Por exemplo, você que fez um trabalho espiritual, um outro pai de santo, um outro magista, e não sabe se aquele trabalho vai trazer o resultado que você espera, você pode acompanhar isso através do jogo de cartas, numa consulta particular. O jogo de cartas também serve para te dar direcionamento, do que você pode fazer. O jogo de cartas serve para isso, para fazer previsões para um período da tua vida, te dar um norte. Você que quer saber se está com os caminhos fechados, o caminho aberto, então venha se consultar comigo. Você que quer ter esse direcionamento das cartas, tá? Então o importante é você vir aberto ao que o jogo de cartas tenha a dizer. Não esperando, aguardando que eu vá falar coisas maravilhosas. Porque o jogo de cartas não depende de mim, depende das cartas. As cartas, elas vão captar a vibração, a energia, de acordo com aquela pessoa, que aquela pessoa traz. Por isso que não depende necessariamente de mim. Por isso que eu peço o nome, a data de nascimento, que ali vai estar entrando a tua energia ou de uma outra pessoa que você queira perguntar, ou de uma outra situação, enfim. O importante é você saber formular a sua pergunta, a sua questão, e você não vai sair com dúvida. Esse é o melhor de tudo, tá? Lembrando que as consultas particulares acontecem sempre
de segunda a sábado, no horário de 9 às 18 horas. Eu não atendo ninguém domingo, nem aos feriados e nem depois das 18 horas, tá? Se você sentir dificuldade de acessar preços e valores para consultas particulares aqui no site, abaixo da descrição deste vídeo, você pode me chamar lá pelo WhatsApp, que lá eu informo todos os preços e valores para consultas particulares, tá? Se inscreva nas nossas redes sociais, tem o Blue Sky do Magias Ensinamentos, tem o podcast do Magias Ensinamentos, tem o Instagram do Henrique Tarólogo, tem o TikTok também do Henrique Tarólogo, um site, tem uma conta na plataforma do X e tem a página no Facebook Henrique Tarólogo. Sempre que eu lançar um post, um vídeo, uma postagem, eu vou colocar lá nas redes sociais e você vai poder ficar por dentro, tá? Se inscreva nas nossas redes sociais. E hoje eu venho falar sobre o porquê Exu e Pombagira usam a bebida e o charuto. Muitos Exus e Pombagiras, quando vêm em terra, pode acontecer, por exemplo, de não ficar bebendo, fumando, né? Então pode ser aquele Exu que está lhe dando um conselho, uma orientação. Tanto o Exu quanto a Pombagira são entidades mais da gente, são entidades que entendem o médium. Vamos lembrar que não é uma regra que Exu vai ter que usar o charuto, a bebida. É claro que vai ter médios, principalmente ali, né, numa casa de umbanda, que não vai usar necessariamente o cigarro, a bebida. Quando a gente vê o Exu, né, que bebe ali um copo de cachaça, é porque tem certamente energias que precisam ser descarregadas, tem um trabalho ali, né, tá levando uma energia pesada, uma energia densa. Muitas casas de umbanda não permitem o médium usar, né, a pinga, né, ou a bebida, o cigarro, o charuto, para não haver o desequilíbrio do médium. Imagina, tem casas que deixam e permitem usar um pouco, né? Quando você vê o Exu ali desvirado e o médium parece que está caindo, está bêbado, aí já não é o Exu que estava virado. Então, por isso que muitas casas de umbanda adotam uma doutrina para que tenha um limite. Vamos lembrar que as entidades são muito evoluídas, mas são espíritos que passaram por outras dimensões. E a maioria desses Exus e Pombagiras, é claro que já tiveram vida na Terra, são os nossos ancestrais, assim como também os pretos velhos, caboclos, baianos, ereis, os ciganos. Então, muitas casas de umbanda que, por exemplo, vêm com a parte de Kardec, principalmente esse tipo de umbanda, já não trabalha mais com charuto, com bebida, não coloca padê para Exu. Nesses tipos de umbanda aí você não vai ver tanto. Exu só bebe água. Nessas umbandas, Exu vem com uma taça ali, né? A Pombagira vem com a taça. A Pombagira vem com a taça e o Exu vem com um copo bebendo água. A gente precisa respeitar que, apesar de que cada casa tem uma doutrina diferente. Em giras de Exu e Pombagira, que a entidade bebe cachaça ou uísque, esses elementos vão ser usados para descarregar o ambiente, para limpar. É uma ferramenta de trabalho eficiente. Tem muitos Exus e Pombagiras que, quando usam as bebidas, muitas das vezes aquela entidade vai atrair ali os obsessores para tomar a frente, para encaminhar esses obsessores. Então, tem uma outra questão também que muita gente explica. Por exemplo, Exu João Caveira, né? Tem aquela imagem em formato de caveira. Ele tem aquela forma astral, né, de caveira. Ele precisa se impor para os espíritos baixos. Ele vem colocar ordem. E tem gente que fica horrorizado, não entende a história daquele Exu,
daquela entidade, naquela forma astral, de caveira na imagem, com o seu Tata Caveira, como outros Exus também. Muitos desses Exus fazem ali trabalhos para atrair esses obsessores e encaminhar eles. Então, como eu já havia dito em outros vídeos, se faz desobsessão sim, numa gira de Exu, de Pombagira, e muitas entidades, como por exemplo a Maria Mulambo, ela também usa bastante a energia da cachaça. Outras entidades, como Exu também, tem essas entidades que precisam ir lá no umbral, de repente ali para resgatar um irmãozinho, ou fechar um portal negativo. E tem trabalhos que essas entidades precisam usar a pinga, porque é muito denso descer, a essas esferas mais inferiores, por exemplo, umbral, Agora vocês imaginam, você vai numa gira de Exu para se consultar e digamos que você esteja com um quiumba em cima de você e Exu vai conseguir te limpar, vai conseguir puxar essa energia com a bebida, com o fumo. Quando a pombagira está usando o cigarro, o Exu está usando ali o charuto, estão trabalhando com o elemento fogo. E o fogo é um elemento de transformação. A cachaça serve sim para descarregar. Até a fumaça do charuto também tem o fundamento de limpar através da energia do charuto. Quando o Exu puxa, aí entra o processo da fumaça, do charuto, a transformação. A fumaça ela serve para elevar o teu pedido que você está fazendo ali de repente, com o Exu ou com a sua pombagira. E é claro que existem também pombagiras que trabalham com o charuto, por exemplo, as pombagiras das almas ou as pombagiras do cemitério, mas também tem pombagiras sem ser do cemitério que também trabalham com o charuto. Tem muitas entidades que quando estão em terra vão preferir trabalhar com o fósforo e não com o isqueiro para acender ali um charuto, o cigarro. Tem todo um fundamento de se usar o fósforo para acender a vela, o charuto, e não usar o isqueiro. Quando o preto velho está em terra, muitos colocam aquela cuiazinha, aquele coetézinho, com água ou algum outro tipo de bebida, que pode ser um vinho moscatel misturado com cachaça, pode ser um vinho também. Ali tem todo um trabalho de limpeza e de descarrego. A mesma coisa quando, por exemplo, o preto velho ele usa o charuto com o fumo de rolo, ou até mesmo a erva doce, dentro do charuto. Tem algumas umbandas que fazem dessa forma, quando vão fazer gira de preto velho, por exemplo. O fumo ele condensa forte a carga etérea e astral, que ao ser liberada pela queima que faz, libera energias que atuam positivamente no mundo oculto, podendo assim desintegrar fluidos adversos ao perispírito dos encarnados e desencarnados. A fumaça lançada sobre o plexo e a áurea, por exemplo, as feridas que vão ali, os espíritos utilizam a sua magia em benefício daqueles que o procuram com a sua fé. O álcool ele tem uma função séria dentro da Umbanda. Quando tomado em goles pequenos, quantidades proporciona uma excitação cerebral ao médium, liberando uma quantidade de substâncias ativadoras cerebrais, acumulada como reserva nos plexos nervosos, a qual é aproveitada pelos guias para trabalhar no plano material. Ao tomar uma pequena quantidade de bebida, o cérebro libera a ideia e o pensamento em maior intensidade e também para ter maior liberdade de ação. Então eu lembro que teve, por exemplo, um caso de um rapaz que estava com uma ferida aberta na perna e os médicos não conseguiam curar essa ferida do rapaz, que parece que estava à base de antibiótico. Ele já tinha ido ao médico, mas os Exus,
né? Estavam dizendo que aquela ferida que estava ali aberta tinha obsessores comendo, né, a carne, né, do corpo dele, aquela pessoa. Então, ele tinha sido vítima de demanda, esse homem que havia passado ali pela consulta. E o Exu imediatamente pegou a cachaça, botou na boca e começou ali a expelir um pouco em cima daquela ferida, em doses pequenas. Ali o Exu estava fazendo um trabalho de cura para fechar aquela ferida e com o passar do tempo fechou realmente a ferida. Esse é um trabalho que Exu faz. Vamos lembrar que charuto é feito de folhas e não deixa de ter a energia da natureza ali nos trabalhos, principalmente os charutos de boa qualidade. Também é claro que vai trazer a energia da renovação. Então Exu e Pombagira podem, através da pinga, atrair esses obsessores, esses quiumbas, né? Esses espíritos baixos para fazer uma limpeza também no ambiente, ou numa pessoa, no consulente. Ali está sendo feito todo um trabalho de encaminhar aqueles espíritos sem luz, a ver que vem atormentar você, aí você passa na gira de Exu e Pombagira e eles, né, encaminham. Quando as entidades como Exu e Pombagira precisam trabalhar, vão trabalhar usando esses elementos, né, nas casas que permitem usar a pinga, o charuto, a bebida, o cigarro. Tudo é elemento de trabalho. O punhal serve para cortar determinados tipos de energia. A farofa, que é feita para o Exu, também tem um fundamento de abrir caminho, né, para que Exu possa trabalhar num determinado propósito, numa determinada causa. A pimenta também pode ter um fundamento para levar aquela energia bem densa, pesada de um inimigo, a inveja, um olho grande, cortar, feitiço. Tudo isso que eu citei não deixa de ser uma ferramenta de trabalho dos Exus e Pombagiras. Vamos dizer, seria uma espécie de armas espirituais, tá? A pinga, o cigarro, o charuto, o punhal, a pimenta. Jamais a bebida e o cigarro devem ser usados com vaidade. Isso é um perigo para o médium que fica com aquela vaidade danada. Isso acaba atrapalhando a entidade. Quando a entidade vê esse comportamento do médium, logo ela se afasta e deixa ele sozinho. Antigamente se usava muito mais a bebida nos terreiros, principalmente de Umbanda, porque os médiuns eram inconscientes. E assim Exu e Pombagira conseguia quebrar a magia, um feitiço também, através da pinga, do charuto, do cigarro, usando esses elementos. E com isso não ficava registro de memória no subconsciente, né, do médium que bebia. Não ficava a sensação da bebida, não havia memórias, né, naquele médium, e nem o desejo de se continuar bebendo. A grande maioria dos médiuns são conscientes hoje em dia, e fica esse registro na memória após o consulente beber a pinga. Por isso que tem muitas casas de Umbanda que não usam mais e não permitem usar a pinga, o charuto, a bebida para Exu e Pombagira. Nas quimbandas, a bebida e a pinga, o charuto, o cigarro, é usado normalmente, né? Na quimbanda tem esse culto mais livre de qualquer ética, que a Umbanda, né, ela vai ter uma certa reserva em como vai usar isso. É complicado quando o médium não consegue incorporar ou trabalhar se não tiver a pinga, se não tiver o charuto, a cachaça, porque às vezes, nem sempre, a entidade vai trabalhar com esses elementos. A gente sabe que, por exemplo, quando um médium vai trabalhar ali com o seu Exu, a sua entidade, tem toda uma preparação,
né? Vai cantar um ponto, aí você vai sentir a vibração, e aí não tem nada a ver com cigarro, com usar charuto, com usar bebida, né? Então tem toda uma preparação antes. Sim, como eu disse, é muito perigoso ao final das giras o médium ficar embriagado, porque ali vão ter obsessores que vêm para aspirar essas energias do álcool, da bebida, por isso que tem que se ter muito cuidado. A bebida e o fumo têm uma função energética muito grande, embora tenham médios que não gostam nem de trabalhar com a bebida e nem com o fumo. Se sua entidade, né, se você quer trabalhar com a sua entidade sem o cigarro, sem a bebida, aí você vai ter que conversar ali com a tua entidade e pedir para que ele não trabalhe na tua matéria usando o cigarro, a pinga ou a bebida. Mas de qualquer forma você vai precisar colocar, acender uma vela, né? Ou seja, quando você for colocar o ponto, firmar o ponto, nas oferendas você vai precisar colocar o cigarro, a bebida ou o charuto. Então vamos entender que quando o médium está virado, incorporado, o certo é não ficar nada na matéria. O gostinho da cachaça não vai ficar na boca. A entidade de lei verdadeira, ela leva, é diferente dos médios que estão despreparados para uma incorporação onde vai se usar ali a bebida, o charuto, o fumo. Muita gente fala, me falaram que isso é coisa de espírito atrasado. Isso nunca deixou de ser uma polêmica, usar a pinga e o charuto. Nas giras de Umbanda, podem, é claro, ser usados a pinga, o vinho, o uísque, o gin, ou um outro tipo de bebida, como por exemplo, os baianos usam muita batida com coco. Tem boiadeiros que usam muita cachaça envelhecida, tem marinheiros que usam rum, tem caboclos também, como também tem Exu, Zé Pilintra, que pode usar cerveja, mas tem muitos caboclos que também usam muito vinho. Geralmente o vinho é usado por entidades como ciganos ou alguns Exus e pombagiras que podem usar também, né? Como também preto velho pode usar também, como caboclo também. A pinga ajuda a realizar uma limpeza mais profunda, por isso que é muito comum, por exemplo, um caboclo pegar um vinho e ele mistura ali a cachaça dentro daquela cuiazinha. Então ele vai ter condições de trabalhar com energias mais densas, né? Então a pinga pode ajudar a realizar uma limpeza mais profunda, pode densificar outros elementos também, por exemplo, né? Quando você bafora a tua guia, por exemplo, ali com a cachaça, né? Quando você vai fazer uma oferenda, né, com frutas e flores, você usa o incenso, aí você coloca aquela bebida, aquela oferenda. A função da bebida é conectar todos os planos e a energia etérica de todos os elementos. Vamos supor que seja um trabalho de cura. Então uma pessoa está com o perispírito danificado, então essa massa ali energética que se constitui a partir desses elementos tem uma conexão mais profunda. O que a gente não pode naturalizar ou normalizar é a ideia das entidades bebendo muito, aí que não é legal, tá? Um gole ou outro tem sentido, sim. É claro que pode ajudar a acelerar o processo de alinhamento dos chakras com as entidades na conexão, acelera a função no organismo, pode trazer o médium para uma percepção mais aterrada, e tem casos que Exu e Pombagira vai oferecer inclusive uma tacinha, a Pombagira, ou o copo, né, do Exu ali, para o consulente dar uma, né, beber um gole. Tem todo um trabalho ali, tá? Tem todo um trabalho ali. As entidades são peritas no uso desses elementos e a gente que desconhece. O ideal é deixar as entidades usarem tanto o charuto
quanto a pinga ou um outro tipo de bebida, porém com sabedoria, tá? Por isso que eu digo que é muito complicado, né? As pessoas, por exemplo, do kardecismo, que julgam muito os umbandistas, né, que somos atrasados por conta dos trabalhos com a parte de Exu e Pombagira ou outras entidades que usam pinga, né, o charuto. Isso é uma interpretação errônea. Dizer que os umbandistas são atrasados e sem evolução. Infelizmente, por conta dos maus médios e despreparados que não estão em condições de trabalhar com o Exu, usar pinga, o charuto, terem seus desequilíbrios, acaba que nós que fazemos um trabalho sério também levamos a fama negativa. Então, o ideal é usar sempre a bebida, a pinga, o charuto, os elementos, o cigarro, que são ferramentas de trabalho das entidades, devem ser usados com sabedoria, tá? Eu vou ficando por aqui e não se esqueça de interagir com o nosso canal. Eu vou ficando por aqui, deixo assim o meu abraço de luz a todos e paz profunda.